Muito boa tarde a todos. Estava aqui com a dificuldade de... enfim, estava aqui a acertar o ter que falar sentado, que é uma coisa que quase me impede de falar, para ser franco. Muito obrigado a todos pela vossa presença aqui hoje. Antes de mais, um agradecimento à Livraria Almedina por nos acolher aqui no lançamento, na apresentação do meu livro. O meu agradecimento às edições 70, ambos na pessoa da Sara Wunderli Gomes, que acolheu este projeto e outros que temos do meu trabalho e que acolheu com grande entusiasmo e com uma competência rara. Muito obrigado às suas palavras, Dr. Rogério Alves, que de facto, como disse, não nos conhecíamos. Eu, quando acabei este livro, enfim, decidi que ele, enfim, a ser apresentado numa sessão como esta, deveria ser-lo por alguém da área jurídica. Alguém que... eu sou um autodidata autodidata um bocadinho forçado, um bocadinho obrigado nesta área, e teria que ser alguém também que não estivesse ligado aos processos em que eu estive envolvido e que tive a ajuda de vários advogados que enfim, em como podia pensar. E eu tinha uma grande estima pela personalidade do Dr. Rogério Alves, há muito tempo, das suas intervenções, porque tenho muitas intervenções públicas, e pela sua capacidade, pelo modo incisivo como aborda os problemas, pela pedagogia com que o faz, e mais uma vez pude verificar isso aqui. Agradeço-lhe imenso a sua apresentação, foi aos pontos fundamentais que eu trato no livro e a sua apreciação positiva que fez, porque realmente o Dr. Rogério Alves aceitou apresentar este livro depois de o ler. E isso eu penso que foi uma coisa para mim muito gratificante, muito ao mesmo tempo muito tranquilizadora, porque, enfim, haveria muitas pessoas e certamente muitas circunstâncias em que as pessoas, por confiança, podem aceitar fazer a apresentação do livro, inclusive podem até distanciar-se dele numa eventual apresentação, porque o livro é um livro que eu pretendo, enfim, que seja incisivo sobre a situação da justiça em Portugal. Eu hoje, enfim, pensei, assim, há 8 dias que eu penso no que hei de ou não dizer, enfim, nesta apresentação, no que deveria ou não dizer, no que poderia ou não dizer. Curiosamente, hoje, sobre a situação da justiça, de manhã, quando vejo o público, vejo que 72% dos portugueses fazem avaliação negativa da justiça. Foi algo que... Bem, haverá quem diga que fui eu que encomendei a sondagem para fazer o lançamento hoje, mas não fui. Mas é algo que eu sinto há muito tempo e que é um sentimento que se agravou nestes anos, que foram 10, em que tive que peregrinar, como disse há bocado aqui o Dr. Rogério Alves, por este setor. E hesitei muito sobre o que fazer. Eu podia, simplesmente, pensei, apresentar, enfim, remeter-me à nota final, a dizer, tenho uma pequena nota final em que digo porque é que eu escrevi este livro, porque é que senti o dever de escrever este livro. É uma nota simples, em que refiro que eu fiz por dever com a memória dos meus pais, dever com o futuro dos meus filhos e dever com o país. Acho que é uma coisa que eu devo ao país, este livro. E provavelmente isso ficaria, enfim, bastaria para apresentar o livro, sobretudo depois da eloquente exposição que fez, da apresentação que fez o Dr. Rogério Alves, e o resto depois as pessoas leriam. Mas é difícil, e para quem me conhece é difícil conter-me enfim, nesses pontos. Isto é pensar o que é que eu posso dizer ao mesmo tempo sobre o livro. O livro eu vejo como tendo 2 planos. Tem um plano de casos concretos que eu analiso e tem um
plano daquilo que eu chamo mantras, daquilo que eu chamo de estereótipos que estão a bloquear a nossa vida comum e a estropiar o sentido que deve ter a justiça. E também pensei, bom, fazer uma apresentação rápida destes 2 pontos. Os planos são os casos são quais? Bom, são naturalmente. De resto, o que me decidiu, quando eu comecei a escrever este livro, foi no verão passado, o que me decidiu não foram os casos porque eu passei, eu aí pensei muitas vezes o que fazer, mas fui fazendo outras coisas que são públicas, como sabem, foi realmente o que vi no verão passado. O modo como a justiça atuou junto de partidos políticos, junto de ex-líderes políticos, assaltando praticamente residências particulares, mobilizando dezenas, centenas de agentes policiais em atos que supõem, não é, a criminalização de atos administrativos, enfim, numa leitura enfim, dos poderes judiciais que é, quanto a mim, absolutamente insuportável, e como a seguir tudo isto não parou até hoje, não parou. A seguir temos a Operação Influencer que, enfim, me fez pensar muito. Eu, a propósito de tudo o que se passou, fui lendo pessoas como o Vital Moreira, como o Miguel Sousa Tavares, o António Barreto, coisas mais profundas como o Nuno Garopa, que eu digo, enfim, que escreveu um livro absolutamente notável, que é o Governo da Justiça, tendo a vantagem de ser um livro de 80 páginas. Eu considero que é o melhor livro que li, e li muita coisa. Li as 700 páginas também do Labrinho Lúcio sobre o seu testemunho, li o livro do Daniel Polícia de Carvalho, acho que li tudo o que havia para ler sobre esta matéria, e à medida que isto ia progredindo. Bom, a Operação Influencer é uma operação de catástrofe para o país, por aquilo que desencadeou, por aquilo que provocou e pelo modo como foi feita e continua a ser. A seguir temos o caso da Madeira. O caso da Madeira, que é uma coisa, são coisas intoleráveis, com pessoas que estiveram a aguardar ser ouvidas, não é? Portanto, estiveram detidas mais do que as 48 horas que a lei permite, se não me engano, o artigo 28 da Constituição, se não me engano, o artigo 141 do Código de Processo Penal, o artigo 254 do Código Penal e outras coisas que eu, entretanto, fui aprendendo. Bom, tudo isto diz que são 48 horas. Bem, eu contei em horas, as pessoas tiveram 501 horas à espera de ser ouvidas. E, quer dizer, como é que é possível aceitar isto num país civilizado, num país democrático? Eu não digo de direito, já iremos ver porquê, num país de direito democrático. Como é que isto é possível? Bom, e há o meu caso, naturalmente, que há o meu caso também, que eu tinha que ligar a isto tudo. Como sabe, eu fui acusado, como qualquer um de nós pode ser, fui julgado. Fui julgado durante 2 anos. Eu não fui julgado durante 2 dias, 2 meses. Vejo com prazer que está aqui a equipe que me ajudou durante esses 2 anos, me acompanhou. Foram dezenas e dezenas de audiências. Começaram em janeiro de 2016 até dezembro de 2017. Fui absolvido justamente em nome do princípio de presunção de inocência, que faz a separação entre a civilização e a selva, como eu tenho dito, numa sentença que diz que os factos apurados estão nas antípodas do crime de violência doméstica. A juíza não tem que dizer isto, o tribunal não tem que dizer isto, basta dizer que está absolvido. Não, o tribunal faz-se dizer 2 vezes que o crime, os factos analisados durante 2 anos estão nas antípodas do crime de violência doméstica. Pois bem, isto vai para a relação, e na relação o processo coincide com algo que eu já também referirei. Durante o ano 2020 aconteceram coisas muito interessantes, mas o meu processo anda para trás, a sentença é anulada, anda para a frente, eu sou absolvido 3 vezes, de cada vez é um desembargador diferente. Nós sabemos o que é que se passou com os sorteios no Tribunal da Relação. Portanto, todas as suspeitas, dado o que aconteceu, são legítimas. Eu não acuso ninguém, mas todas as suspeitas são legítimas, uma vez que nós sabemos que o próprio
Presidente do Tribunal foi acusado de corrupção e de abuso de poder, e o Presidente anterior, e o que é certo é que as minhas sentenças foram anuladas, voltavam para trás, davam origem a audiências onde nada se passava. Na segunda audiência que o Tribunal da Relação determinou, ninguém abriu a boca, nem o Ministério Público, ninguém. A audiência durou 10 minutos. Estão aqui os advogados que presenciaram essa sessão, porque não havia nada a dizer, era um pretexto para voltar atrás, e de cada vez que voltava, mudava o desembargador. Até que caiu o processo que tinha que cair no desembargador, que era essa a intenção, a meu ver, no desembargador certo. Não é? Nunca se percebeu porque é que mudava, porque é que, a certa altura, percebeu-se que um dos desembargadores foi para o governo, mas os outros não se percebeu. Houve um pretexto de que houve uma reforma, mas eu, entretanto, descobri, e está no livro, que essa reforma só ocorre um ano depois, segundo o que está no Diário da República. Portanto, não foi por essa razão. O que é certo é que, pronto, o princípio de presunção de inocência, que estava na base de tudo e que, aparentemente, os desembargadores anteriores tinham aceito, é completamente desfeiteado pelo último acordo e substituído por um princípio que eu chamo, com todas as letras, um princípio criminoso, que é o princípio de verdade da vítima. A vítima, a partir do momento em que diz que o é, como a gente diz, se dizia antes em filosofia, agora isso já é os termos comuns, performativamente torna-se vítima. Não tem que provar nada. Não tem que provar nada. Bom, e o que aconteceu, no meu caso, já passa a outros, foi isto. Não interessam nada aos testemunhos, os 2 anos de julgamento, os testemunhos, não haver uma única prova, como dizia o Tribunal da Relação que me julgou durante 2 anos, não haver nada, não. O que interessa é que há uma vítima, e, portanto, tudo fora, interessa é ouvir a vítima. Foi isto que fez uma desembargadora criminosamente. Eu não tenho medo nenhum das palavras, como sabem. Bom, e, portanto, isto, eu podia só falar disto, e podia falar muito tempo, e não quero tomar-vos muito tempo, como podia falar dos temas que estão à volta disto, que o Dr. Rogério Alves referiu há pouco, e que são mantras fatais, que nós temos que debater, que temos que esclarecer. Já não vou falar de, enfim, 3 ou 4. Primeiro é o da separação de poderes. O mantra é um estereótipo, nesse sentido que eu digo, é uma palavra a que se recorre para não se explicar nada, para se sacudir, para se empurrar um problema para debaixo do tapete. É o da separação de poderes. Isto ou por aquilo, isto é a separação de poderes, não se pode fazer. Isto é a separação. Mas ninguém diz o que é a separação de poderes, como o Sr. Doutor disse, lembrou agora isto, realmente veio do Montesquieu, que curiosamente nunca falou de separação de poderes. Não sei se, enfim, quem tiver a paciência de ler, de resto, a excelente edição portuguesa do Miguel Morgado, eu sei que são 940 páginas, mas em nenhuma encontram a expressão separação de poderes. Porque nunca Montesquieu falou de separação de poderes. É a tradição que depois vem, a partir de ideias dele, da leitura que ele faz da Constituição Inglesa, uma série de coisas, mas ele diz que o juiz tem que falar pela boca da lei. E que só pode julgar um caso de cada vez. E que tem que ser sorteado. Quer dizer, quando se fala de separação de poderes, a separação de poderes tem a ver com até a Constituição de cada país, a tradição de cada país, um conjunto de pontos que é preciso ter em conta, e é isso que permanentemente se esquece, que é, por exemplo, quando nós temos aquele mantra, que é um submantra à política, o que é da política, e à justiça, o que é da justiça, inventado pelo meu amigo António Costa para sacudir outros problemas, que é uma idiotice, muito francamente, é uma idiotice, não tem qualquer sentido. Bom, o que se está a fazer é isto, é invocar a separação de poderes para não resolver, para iludir um problema. E, portanto, faça-se o que se fizer, é preciso repensar, como eu digo, este princípio. Até porque, mesmo que a referência seja o Montesquieu, já lá vão 276 anos, não é? Desde que a obra foi publicada, talvez não seja mau pensarmos um bocadinho no que é que isto significa. O segundo é o Estado de Direito. O antro do Estado de Direito, permanentemente nós estamos a ver invocações do Estado de Direito. Mas eu, a certa altura, comecei, enfim, a achar estranho e depois não batia bem com a minha memória. Quer dizer, nunca ouvi o Mário Soares falar do Estado de Direito. Nunca ouvi o Sá Carreiros falar de Estado de Direito. Nunca ouvi o de Gaulle falar de Estado de Direito. Não, uma série de personagens, não, quer dizer assim, bom, eu já sou desse tempo, não é? Nunca ouvi. Era o Estado democrático, era a democracia, era a Constituição. O
O Estado de Direito vem do Estado, da legislação da tradição alemã, mas é muito inflacionado a partir da Constituição Europeia, que é, como sabem, uma união não democrática de povos, e, sobretudo, com a inflação dos direitos das minorias. Cada vez mais o Estado de Direito é um Estado de Direito das minorias. Curiosamente, segundo ponto do Tratado da União Europeia, a democracia vem depois das minorias. Não é? É um Estado das minorias, e é por isso que eu digo, e faço um capítulo, se estamos a viver um Estado de Direito ou cada vez mais estamos numa situação em que se constrói o direito contra o Estado. Não é por acaso que a Comissão criada pela União Europeia para tratar destes problemas, que é uma comissão que se chama, vejam bem o significado disto, Comissão para a Construção Europeia através do Direito. Esse nome depois foi substituído por um mais chique, que é a Comissão de Veneza, que é para não se pensar justamente nestes outros pontos que levam... portanto, há aqui muito que pensar sobre esta questão. E depois os outros dois pontos que eu referiria têm a ver com a judicialização da política. Estamos a viver isso cotidianamente, a politização da justiça. E o último ponto que eu dou bastante importância, qualquer destes podia ser um livro autónomo, que é o modo como a justiça está cada vez mais nas teias da vitimização. A vítima é um processo que enfim, se constitui a partir da Guerra do Vietnã, dos primeiros soldados que regressam, e se constitui as vítimas, mas como marginais, e curiosamente, nestes 70 ou 80 anos, a vítima fez um percurso em que, como há um livro que se chama A Vítima, de vítima a herói, não é? Em que se tornou numa figura central da nossa sociedade, em que toda a gente quer ser vítima. Hoje, de resto, há um livro recente que se chama A Concorrência das Vítimas. A Concorrência das Vítimas. Toda a gente quer ser vítima porque ser vítima automaticamente garante o estatuto de acusador e exige-se cada vez mais à justiça. De resto, não só reparação penal, que seria desde que se provasse que a vítima é vítima, não é? Que é o que elas pretendem muitas vezes, na maior parte dos casos, evitar, é devido, não é? Reparação penal, mas mesmo a reparação psicológica, que não se vê como é que podia ser compatível com a atividade do juiz imparcial. E é bom lembrar, como último ponto, que a imparcialidade é o único ponto que garante a legitimidade dos juízes. Se não for sem imparcialidade, realmente não há justiça legítima. E, portanto, andei aqui à volta destes pontos e, ao mesmo tempo que achava que devia desenvolver um deles mais nesta sessão da apresentação, e ocorreu-me, para terminar, que podia fazer uma outra coisa para dar uma ideia do que é este livro. Há tradições muito diversas sobre a apresentação dos livros, como todos sabem. A tradição alemã ou a tradição francesa é a debater um livro depois de ele ser publicado. Eu francamente, prefiro, espero que este livro dê origem a esses debates, que é debater, pronto, eu participei muitas vezes em debates desses, depois de um livro ser publicado, e as pessoas têm as suas críticas, as suas objeções, a discussão de um livro é em geral muito interessante. Há a tradição, a Alemanha tem muito essa tradição, como a França também. Espanha, não sei como é, penso que é semelhante a nós, mas eu conheço mal. Mas há a tradição anglo-saxónica, que é uma tradição de leitura de poesia, de romances, de ensaios, em que o autor lê uns extratos de poemas, um extrato de romance, de um ensaio, e deixando assim alguma ideia sobre o livro. E eu decidi, para terminar esta minha intervenção, alongá-la um bocadinho mais, com a vossa paciência, lendo um extrato só da introdução do meu livro. E com isso concluirei.